Já aconteceu com você de você perder uma pessoa que você ama muito, porém que já faz muito tempo que você não se encontra pessoalmente com essa pessoa? E aí, quando você sabe que ela morreu, você fala: Meu Deus, por que que eu não dei um jeito? Por que que eu não fui lá dar um abraço nela? Por que que a gente não se encontrou antes? Por que que a gente não se despediu? Por que que não teve esse último encontro, esse último abraço mais recente? A vida prega essas armadilhas na gente. É a gente que permite que isso aconteça? Sim, óbvio, nossas escolhas, a nossa história segue. E às vezes as pessoas que fazem parte da nossa vida hoje, em determinados momentos, tomam rumos diferentes, né? Eu me mudei de cidade, ela foi viver uma outra história, e a gente acabou se desencontrando. Mas os nossos corações, eu não tenho dúvida que eles estavam sempre ligados, sempre conectados, porque nós entrelaçamos a nossa história em momentos da nossa vida em que uma precisou muito da outra. Essa pessoa, ela fez uma diferença enorme na minha vida e na vida do meu filho mais velho, porque ela veio trabalhar para nós num momento em que eu estava muito sozinha. Eu precisava muito de apoio. E eu precisava de uma pessoa que ficasse com meu filho. Meu filho era pequeno, ele ficava período integral na escola para eu poder trabalhar. Eu era sozinha com ele. Claro que eu tinha meus irmãos, minha mãe, todos eles formavam sim uma rede de apoio importantíssima para mim. Mas o dia a dia, sabe? Levantar cedo, trabalhar, levar para a escola, essas coisas, você tem que ter uma estrutura na sua casa que te dê essa independência, que você não fique o tempo todo dependendo das pessoas, porque cada um tem sua vida, cada um tem que seguir sua história. Então ela apareceu na minha vida, ela veio maravilhosa. Eu pude tirar meu filho do período integral da escola, ele pôde crescer dentro de casa. Eu devo a ela o fato do meu filho ter assim podido ter uma infância gostosa, feliz, porque eu saía para trabalhar tranquilamente, eu sabia que ele estava em boas mãos. Ou seja, ela foi um anjo, né? Ela foi um anjo nas nossas vidas naquele momento. Ela apareceu exatamente na hora certa, cumpriu seu papel. Depois de um tempo, por motivos de saúde na família dela, ela precisou se ausentar, mas depois eu conheci meu marido, me casei e nós tivemos um outro filho, e aí a nossa família aumentou, e aí ela voltou para nós no momento em que ela ficava com os meus filhos à noite, porque eu dava aula na faculdade, e tinha uma moça, uma outra pessoa que ficava durante o dia em casa, cuidando das coisas durante o dia, para poder trabalhar durante o dia. Eu tinha muitas, além do meu trabalho fora de casa, eu tinha muita coisa para fazer da faculdade, prova para corrigir, aula para preparar, trabalhos. Começaram as aulas no ensino à distância também. Então, era um movimento muito grande a minha vida assim profissional. E quando eu saía à noite para trabalhar, para dar aula, eu sabia que os meus filhos estavam em boas mãos também, ela cuidou deles. Então foi uma pessoa, sabe? A pessoa que cuida dos filhos da gente, quando a gente precisa sair para trabalhar, é uma pessoa muito especial, tem que ser um anjo enviado de Deus. E é assim que eu vejo essas duas pessoas. Porém, uma delas, semana retrasada, partiu, né? Foi para junto do Senhor, foi para o reino do céu, e eu tenho certeza que ela está lá, porque era uma pessoa boa demais, uma mulher maravilhosa, de muito valor, muito decente, íntegra, honesta, e aquela pessoa que já fazia, eu acho que bem aí talvez uns 8 anos que eu não a via, porque eu me mudei de cidade, morando mais longe,
Enfim, a vida vai se encarregando, né, de mudar a nossa história. A gente vai se distanciando presencialmente, fisicamente, na distância, na geografia, mas no amor, na conexão, sabe, naquela escolha que a gente faz de que aquela pessoa ela é importante, ela é fundamental, essencial para a nossa vida, isso a gente nunca perdeu. E ela sempre foi importante. Para mim, para os meus filhos. O mais novo ele não tem assim uma lembrança muito grande dela, porque nós nos mudamos, ele ainda era pequeno, mas o mais velho passou mais ou menos aí de 3, 4 aninhos até os seus 15 anos quase, né? Então, foi uma história, né? Foi uma história linda, que eu me orgulho demais. E quando eu soube da morte dela, foi exatamente isso que eu falei. Eu fiquei pensando, por quê? Por que que eu não dei um jeito, né, de vê-la? E por que que eu estou contando isso? Porque a gente faz isso, né? Ao longo da vida, a gente faz isso. A gente não tem tempo, sabe? A gente não tem tempo para as pessoas que moram do lado da nossa casa. Quanto mais das pessoas que moram em outra cidade, que você precisa se deslocar para organizar um encontro. Então, a gente vai deixando. O fato de eu saber que ela está longe, mas ela está viva, muda tudo. Porque agora ela não está longe, agora ela não está viva. Ela não é mais possível, ela não é mais acessível. E antes, o que parecia que ela não era acessível, mas ela era, e a gente não conseguiu organizar esse encontro. A gente não faz isso por querer, por maldade, a gente faz isso porque a gente fica escravo dos nossos compromissos, dos nossos horários, das nossas rotinas. E não está errado, está tudo bem, não tem problema. A questão não é nem essa, mas a questão é o quanto não, né, parando para pensar, não teria valido a pena se eu tirasse, né, em todos esses anos que a gente ficou sem se ver, nesses 8 anos que a gente não se viu, se eu tirasse um encontro por ano, eu teria a visto 8 vezes antes dela ir embora. Eu teria talvez mais lembranças de mais abraços, de mais olhares, de mais toques, de mais cafezinho, de mais amor presencial. A gente está precisando muito disso. A gente vive um momento tão digital. Ah, mas que bom que agora a gente tem a tecnologia, maravilhoso. Mas a gente não pode substituir, sabe? Ah, eu vi ali no Facebook, eu vi ali no Instagram que você tá bem, que você tá linda, que você postou sua vida. Ai, que legal. Ótimo, tô feliz. Mas a gente não deve achar que isso é suficiente. A gente tem sim que achar um tempinho, difícil, por mais difícil que seja, mas a gente tem sim que achar um tempinho, botar uma gasolina no carro, sabe? Dar um jeito, se hospedar na casa de alguém, se organizar, ficar num parente ou na casa da própria pessoa, não sei, mas a gente tem que dar um jeito de ver. A gente tem que dar um jeito de ver, sabe? A troca de energia, quando o encontro presencial acontece, o encontro físico acontece, é muito diferente de uma ligação de vídeo, de uma chamada de vídeo. Não, não tem nada a ver. Não tem comparação. Eu saber que a pessoa que eu amo está bem é uma coisa. Agora, eu poder abraçá-la e sentir esse bem vindo do calor do corpo dela, do olhar dela, é outra coisa completamente diferente. Eu perdi isso. Eu perdi. Esses 8 anos, eu vou dizer que me arrependo de não ter ido vê-la. Me arrependo. Me arrependo, sim. Sabe? É algo que eu poderia ter feito. Não fiz porque, hoje eu não posso, esse mês está difícil, as férias das crianças a gente vai para não sei aonde, entendeu? Enfim, passou. Então agora o que me resta? Lembrar dela,
rezar por ela, orar, agradecer a Deus pelo tempo que eu tive esse anjo nas nossas vidas, enfim. Mas é para a gente pensar, sabe? Rever aquela pessoa que foi importante na nossa vida. Não deixar muito tempo, não. Dá um jeito. Dá os pulos da gente, mas não tem preço. Não tem preço o calor de um abraço. É isso aí.